Uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez aqui. E eu fui incumbido da missão de compartilhar hoje a palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Queria chamar as crianças, elas vão para o cultinho dela agora. Então as crianças podem vir. Muito bem, as crianças já estão aí. Amém. Que Deus abençoe e seja um momento proveitoso de edificação na casa do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 17, parte B, diz assim: o justo viverá por fé. Leia comigo mais uma vez. O justo viverá por fé. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento em que estamos aqui, Senhor, reunidos como corpo. Tua palavra está diante de nós e a Tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que tão somente o Senhor fale com cada um de nós nas nossas fraquezas e debilidades, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O justo viverá por fé ou o justo viverá pela fé? Essa passagem de Romanos, podemos dizer que ela resume, é o coração, é o centro de toda essa epístola. Em 16 capítulos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma e ele está demonstrando que Deus salva a humanidade por intermédio da fé, exclusivamente da fé no sacrifício de Cristo Jesus. A salvação não se dá por intermédio da obediência da lei de Moisés ou por quaisquer obras que possamos produzir pelo legalismo, pelo meu bom coração. Não. Paulo diz, é evidente que ninguém será justificado diante de Deus mediante as obras da lei. O argumento de Romanos e o principal tema do Novo Testamento é: Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E mediante essa fé, temos acesso ao perdão e à entrada no reino de Deus. E eu quero destacar com você hoje essa palavra fé. Diga fé. A fé é uma palavra que possui um conceito amplo na Bíblia. Ela significa, como eu disse em primeiro lugar, não somente o meio pelo qual nós entramos no reino de Deus, mas a fé é também o meio pelo qual nós caminhamos dentro desse reino. A fé nos faz entrar no reino e pela fé nós andamos dentro do reino. A fé é o instrumento pelo qual Deus opera os seus propósitos nas nossas vidas. Os sonhos que você tem, os objetivos que você quer alcançar, os propósitos, os planos que Deus tem para a sua vida só serão alcançados mediante a fé. Porque sem fé, ninguém poderá agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, repito, a fé nos permite entrar no reino de Deus, mas a fé também nos faz caminhar nesse reino. A palavra fé aparece 247 vezes na Bíblia, sendo 246 no Novo Testamento e apenas uma vez no Antigo Testamento. E falar de fé é falar sobre uma verdade,
universal. Algo que é inerente a todos nós. Todos têm fé. Olhe para o seu irmão bonito que está aí do seu lado. O seu irmão tem fé, sabia? Nós, como cristãos, temos fé na palavra de Deus. Mas há pessoas que têm fé em horóscopo. O meu signo é de Capricórnio, com ascendência em unicórnio. O meu signo é de Libras. Está repreendido, meu irmão. Tem gente que tem fé na ciência. Tem gente que tem fé, acredite, nos políticos. Tem gente que tem fé no Remo, no Flamengo, no Corinthians. Tem gente que tem fé no Paysandu, irmãos. Tem gente que tem fé no Águia de Marabá. Está melhor que o Remo, né? Mas o ponto é, todos temos fé. Para você entrar num avião, você precisa ter fé que o piloto tem condições, habilidade de lhe conduzir até o seu destino. Você está aqui hoje porque você tem fé. Você tem fé que nessa casa é um ambiente que proporciona para você uma mensagem que vem do coração de Deus. Você tem fé que nós estamos falando aqui da parte do Senhor. Ou pelo menos você está dando uma chance para que Deus fale com você. Todos temos fé em alguma coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje a você e te levar a refletir sobre isso é: a sua fé é uma fé saudável? A sua fé é uma fé viável? A sua fé tem produzido resultados? Fé eu sei que você tem. A pergunta é: como está a sua fé? Por isso o tema da mensagem de hoje é 5 verdades sobre a fé. 5 verdades sobre a fé. E a partir da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos olhar alguns princípios sobre fé e nós vamos avaliar. Eu quero te conduzir a fazer um exercício de avaliação. Você vai balizar, você vai usar a Bíblia como a sua bússola para analisar se a fé que você tem é somente uma fé de imaginação. Você é alguém que idealiza as coisas, mas a sua fé é uma fé saudável, uma fé verdadeira? E o primeiro passo que eu quero considerar com você é, em primeiro lugar, fé é ação. Diga, fé é ação. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber aonde ia. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Até aqui. Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício
mais excelente do que o do seu irmão Caim. É pela fé também que Abraão saiu sem saber para onde ele ia. E também foi pela fé que Moisés foi ocultado pelos seus pais, Joquebede e Anrão, mediante o decreto do rei. Perceba que todos esses homens tinham um objetivo e agiram diante desse objetivo. Tiveram prática, ação. Imagina só, Joquebede e Anrão eram judeus, criam em Yahvé, criam em Deus, mas poderiam ter dito, não faremos nada, afinal de contas o Senhor protegerá o nosso filho. Ocultaram a criança. Abel queria agradar o Senhor, Senhor, te agrado no meu coração. Deu uma oferta. Abraão tinha uma promessa, um descendente e uma terra. Ficou parado, saiu sem saber para onde ia. E Tiago vai nos dizer, Tiago 2:21, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. A nossa fé precisa de ação. Naturalmente você tem sonhos, objetivos, um lugar que você quer alcançar. Quantos aqui têm sonhos? Você está satisfeito com a vida que você está? Somos gratos a Deus. Mas você gostaria de estar em um novo degrau em Deus? Amém? Como está a sua ação? A sua fé não pode ser somente imaginativa, não pode ser uma fé idealizadora, uma fé de planos e uma fé estática, uma fé indiferente às práticas. Você precisa sair do seu lugar e começar a colocar em prática hoje esse plano que você tem. Senão você será um grande sonhador. Imagina só. Um Abraão que esperava uma promessa, mas não se moveu. Um Abel que queria agradar o Senhor, mas não se moveu. Quais seriam os legados dessas pessoas? Nulos. Pela prática, essa fé foi evidenciada. Hoje é o dia de você começar a se mover, meu irmão. Porque eu quero ser missionário. Aleluia. Eu quero pregar o Evangelho na Patagônia. Eu quero pregar o Evangelho no Afeganistão. Quero ser missionário entre as crianças na África. Quero ser missionário em Curionópolis. Amém? Em Eldorado dos Carajás. Eu quero ser missionário nos Estados Unidos. Amém? Em qual curso de inglês você já se matriculou? Não adianta você tirar o passaporte, não é só colocar a mochila, você precisa de ação prática. Eu quero ser concursado da Prefeitura Municipal do Darcy. Nem dá mais, porque foi suspenso, né, o concurso. O ponto é, você estudou? Aleluia pelos que estudaram. Não, eu fiz a prova por experiência. Experiência de quê, meu irmão? De perder o seu dinheiro? Quero experimentar perder meu dinheiro aqui, porque ninguém está preparado. Eu vou passar pela sorte. Porque eu quero ser médico. Como está a sua carreira de estudo no ensino médio, jovem? Porque eu quero ser ministro de louvor. Amo cantar. Você canta ou você espanta? Você tem gastado tempo ensaiando a sua voz na sua casa? Quero tocar um instrumento. Quantas horas por dia você está gastando, estudando o seu instrumento, praticando, até que você tenha a habilidade de estar apto a fazer parte do ministério? Não adianta idealizar as coisas se você não está trabalhando em prol delas. Eu tenho o sonho de ser pastor. Quanto tempo você gasta por dia meditando na palavra, em oração, em jejuns, cuidando de vidas, visitando, estendendo a mão, servindo na igreja?
Você está preparado se você for chamado? A pior coisa que tem é nós sermos chamados para algo e não estarmos preparados. É melhor sermos chamados, não sermos chamados, estarmos preparados, do que sermos chamados e não estarmos preparados. É vergonhoso. Portanto, prepare-se para aquilo que você almeja. Tem um casal lá em Belém, de amigos meus, que casaram-se um pouco depois de nós. Na verdade, acho que uns 2 anos depois de nós. E esse casal namorava, né? Um casal em santidade, servia no Senhor, ambos de ministério. Tinham aprovação dos pastores, eram acompanhados. Ambos trabalhavam e eu perguntava, meu irmão, por que vocês não casaram ainda? Não dá, é a questão do financeiro, né? Aquela idealização, preciso estar numa posição para poder casar. Eu e Isadora construímos juntos, estamos construindo juntos. Pastor Gork e pastora Keila com certeza construíram juntos. Quantos aqui não construíram juntos? E eu cheguei com esse meu irmão e disse assim, meu irmão, bora fazer um exercício, isso numa hamburgueria, num cachorro quente. E eu disse para ele, quanto é que tu ganha? X. Quanto é que tu ganha, fulana? X, tá, total. Vamos fazer uma simulação aqui, um aluguel razoável para vocês dois morarem. Algo, né, dentro de um padrão não muito exorbitante, mas que seja confortável para vocês. X, água, X, uma média de energia, X, internet, X, ok, o que mais? Alimentação, beleza, gasolina, tá. Ah, sobrou, né? 2 jovens, sem nenhum filho para poder sustentar, ambos trabalhando. Eu falei, cara, só falta você querer casar. E a gente ia cruzando o semáforo, ele parou assim, eu baixei o vidro. Eu falo, mano, eu vou casar. Casaram. E ele me diz até hoje que eles casaram por causa da conversa que eu tive com eles, num sanduíche comendo. Às vezes falta prática para você realizar aquele sonho. Eles estão lá felizes. Quantos já assistiram aquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Alguém já assistiu? E tem uma personagem lá que é a Rochelle, né? E ela diz assim, o meu marido tem 2 empregos. E ela se orgulha disso. E eu gostava de dizer para a Isadora, amor, eu tenho 7 empregos. É verdade, eu trabalhava com tudo lá em Belém, eu me virava. Eu era CLT, além disso, eu administrava por conta própria alguns imóveis. Eu aprendi a fazer pintura de cimento queimado na internet. Fiz em casa, fiz em várias paredes, e amigos começaram a me chamar, de repente eu fiz um cartãozinho e comecei a ser contratado. Eu era pintor, CLT, eu vendia coxinha, sim, vendia coxinha na porta de casa, nós tínhamos uma estufa, vendíamos salgado com suco, também entregava para irmãos na igreja. Eu era motoboy no meu trabalho, por quê? O motoboy começou a dar alguns furos e eu disse assim, será que eu posso ser o motoboy no lugar dele, nas minhas folgas no intervalo? Eu posso ir lá no cartório? Eu posso ir na Equatorial? Eu posso entregar um envelope? Pode. E tudo isso ia me angariando fundos para poder sustentar a minha casa. De repente, o vistoriador, o cara que faz as fotos dos imóveis lá na imobiliária, começou a dar furo também. Eu disse, eu gostaria de ser vistoriador, eu posso? E aquilo se tornou quase que 40% da minha renda. Eu era motoboy, pintor, vendedor de coxinha, CLT, o que mais? Administrava imóveis. Bom, eu tinha uns 7 empregos. Mas o que é isso? É um desespero? Não. Eu tinha, além da minha formação acadêmica, eu tinha um objetivo. Queria chegar em determinado lugar. Para isso eu precisava trabalhar duro. E aqui não faço diferente, estou procurando trabalhar, trilhar o mesmo caminho. Sou corretor de imóveis. Eu e Isadora começamos a vender chopp em casa. Sim? Imagina só, 3 da tarde, naquele calor aqui de Parauapebas, você tomar um chopp gostoso. Não é uma delícia tomar um chopp? Olha só, o Delano abriu um bar na casa dele. Calma. É porque lá em Belém chama de chopp. É geladinho. Inclusive é uma delícia o geladinho, tá? Mas não falando aqui do meu negócio, mas eu abro esses parênteses para você entender que a gente precisa ter prática
no lugar onde nós queremos chegar. Fiz o concurso público, tirei uma boa nota. Comece a se mover, meu irmão. É inaceitável jovens que passam metade do seu dia jogando no Instagram, de conversa fiada, fazendo nada de prático. O tempo que você perde é o tempo que você poderia estar investindo na sua vida. Fé é ação. Mas eu quero fazer 2 observações. A fé é ação, mas é necessário que essa ação ela seja balizada por 2 princípios. Em primeiro lugar, fidelidade ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que os fins não justificam os meios. Que não vale qualquer coisa para você chegar aonde você quer. Não passe por cima de ninguém. Não seja alguém obstinado a chegar nesse objetivo e faça com que qualquer preço seja viável para que você chegue lá. Não pise em ninguém, não seja desonesto, não dê um jeitinho brasileiro, não seja um bajulador. Porque eu vou ficar bajulando aqui meu chefe, engraxando o sapato dele, porque eu quero que ele me promova. Trabalhe duro. Eu vou bajular o pastor porque eu almejo tal ministério. Isso é feio. Agrade ao Senhor. E Deus vê todas as coisas. Faça o seu melhor dentro do limite da fidelidade à palavra de Deus. E em segundo lugar, quando conversava sobre essa palavra com o pastor Gork, e ele me deu uma palavra que foi muito importante nessa compreensão: motivação. Qual a sua motivação de estar nesse lugar? Bom, eu vou construir essa casa porque eu quero que ela seja mais bonita que a do meu vizinho, porque eu quero esfregar na cara dele. Não, eu quero comprar aquele carro porque eu quero arrancar na frente do meu vizinho. Ou você quer ter aquele carro porque você quer um conforto para sua família, para você mesmo, e até para abençoar os irmãos com carona, como faz o nosso irmão Léo. Às vezes não cabe nem gente dentro do carro do Léo, não é, Léo? E Deus tem abençoado ele. E também vai abençoar você quando você estiver com o seu coração com a motivação correta. Mas fé é ação. Em segundo lugar, fé é constância. Diga, fé é constância. Não adianta você ter a prática em direção àquele objetivo, se você não permanecer. Começar é fácil, terminar é difícil. Quantas vezes começamos um curso e deixamos pela metade? Começamos um projeto de estudar por determinado curso ou concurso e naufragamos no meio do processo. Iniciamos um seminário teológico e paramos de ir. Como diz o ditado popular, precisamos ter iniciativa, mas também acabativa. O que você começou e parou, isso não é de Deus. Aquele que põe a mão do arado, no arado não pode mais olhar para trás. Jesus irá concluir a boa obra dele em nós, e nós temos boas obras a concluir em Jesus também. Precisamos continuar aquilo que nós começamos. Não seja uma pessoa volátil, uma pessoa que inicia as coisas, mas é uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tem finalização nos seus projetos. Inicie algo e termine. Pedro, o apóstolo, ele teve iniciativa. Quando na tempestade, ele desceu do barco e foi andar sobre as águas. Ele tinha um sonho, tinha uma meta, como você tem. E ele teve o primeiro ponto, a ação. Saiu do barco, os demais não saíram. Falou, eu quero andar até Jesus. E ele foi. Mas Pedro não teve constância, afundou. Na hora que ele começou a olhar a tempestade, na hora que ele começou a olhar o mar agitado, ele afundou. Faltou constância na fé de Pedro. Você precisa dar continuidade nos seus planos, independente das circunstâncias. Ter fé não é somente ter fé quando tudo vai bem.
é quando você está no seu quarto orando, e você ora, e tem aquela sensação que a sua oração não passou do teto, mas passou. Quando você não ouve, quando você não vê, quando você não sente, e ainda por cima, tudo dando errado. Mas Deus está trabalhando. Ter fé é continuar persistindo quando tudo está dando errado. E também quando tudo está dando certo. Mas por que nós desistimos das coisas? Porque começamos algo e não concluímos. Porque nós somos imediatistas. Somos ansiosos. É o mal dessa geração. Ansiedade. Num grupo de 10 pessoas, basta você perguntar, especialmente para jovens, quantos aqui já tiveram crise de ansiedade? Pode ter certeza que 9 vão levantar a mão. É o dia inteiro assim, ó. Qual é a próxima notícia? Quem postou o quê? Qual é o próximo story? Antes era o controle da TV, agora é o celular. A comida é expressa, rápida. Há décadas atrás inventaram o miojo, né? Para facilitar a sua vida. Você vai lá, pega o miojo, joga na panela, esquenta e come. Aí, não satisfeitos, veio uma potestade. O Cup Noodles. Já vai pronto. Na tigela para você comer. E agora tem um pior. Porque pensaram assim, bom, mas as pessoas gostam de comer num prato, né? Tem um que já tem um prato. Você enfia lá, já sai no prato para você comer. O que é isso? Ansiedade, aceleração. Aqui não tem muito prédio, mas em Belém, como eu via no prédio que eu trabalhava, a pessoa aperta no elevador, aí fica, outro, vai para o de serviço, aí aperta, precisa se movimentar, não consegue ficar num lugar parado assim, ó, esperando as coisas acontecerem. No trânsito, vamos ver com quem Deus fala aqui. Você está aqui no sinal vermelho, abriu o verde, não dá tempo nem do irmão baixar a marcha, já está atrás, ó. Não consegue nem passar o câmbio da marcha. Lá em Belém acontece uma situação, não sei se é aqui também. Em Belém eu digo que não existe legislação de trânsito para moto. Eu não sei o que acontece, não existe legislação de trânsito para moto, só para carro, porque a moto chega no sinal vermelho, aí olha, não tem ninguém, passa. Vermelho, pode passar. Né? É moto. Você vai atravessar a faixa de pedestres, a moto atravessa junto com você. Lá em Belém tem muitas ciclovias. E como a gente via na ciclovia, né, o pessoal indo trabalhar de bicicleta e a moto lá na ciclovia disputando o lugar do ciclista. Por quê? Não quer ir pelo trânsito, pelo lugar que lhe é devido, não quer passar pelo caminho adequado. Quantos aqui escutam o áudio do WhatsApp no 1,5? Vai, confessa aí. Eu pensei que era só eu. Quantos escutam no 2? Vai. Aleluia. Quantos, só os sinceros, quantos escutam no 1? Tu é um santo, meu irmão. Deus te abençoe. Você é diferenciado. Não acertou ainda, não descobriu a tecnologia. Mas também tem uns irmãos que mandam um podcast. Deixa eu mandar o meu podcast aqui para te escutar. A minha rádio, para você passar aqui 10 minutos ouvindo o meu áudio. Mas o fato é, somos muito ansiosos e não temos paciência para viver o processo. Daqueles que são aprovados em determinado concurso ou em determinado curso no vestibular concorrido, quantos se inscrevem? Milhares? Quantos passam? Os que tiveram persistência. Onde você quer chegar? Comece e tenha persistência. E vai valer a pena olhar para trás e dizer, eu consegui. Jesus me ajudou. Davi aguardou cerca de 15 anos, desde que ele foi ungido rei. Quando um profeta bateu na casa dele e derramou óleo sobre ele e disse, Davi, você será rei. Demorou 15 anos até ele ser rei sobre Israel. Imagina o que não passou na cabeça desse homem. Eu tenho uma palavra, serei rei, mas por enquanto eu vou limpar cocô de ovelha. Por enquanto eu vou
tosar ovelhas. Por enquanto eu ainda ficarei por detrás das malhadas. Abraão, quando Deus lhe prometeu uma terra e um descendente, até a concretização em Isaque demoraram 25 anos. O que você está esperando em Deus e não tem paciência, meu irmão? Deus não é como nós. Deus tem um tempo e um modo. Faz 2000 anos que Cristo disse que iria voltar. Você está aguardando por Ele? 2 Pedro 3, 8, 9 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Tenha fé, tenha ação e tenha constância. Em terceiro lugar, a fé é mensurável. O que eu quero dizer com isso? A fé pode ser medida. E eu quero ler com você 2 conjuntos de textos. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 24 ao 26. Mateus capítulo 8, versículo 24 ao 26 diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus capítulo 17, versículo 19 ao 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 26. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 26. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. E o último texto dessa sessão, Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 10. Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz.
Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nós lemos aqui 2 conjuntos de textos, não sei se você percebeu. Primeiro conjunto de 2 textos, segundo conjunto de 2 textos finais. No primeiro conjunto, discípulos, judeus, pouca fé. No segundo conjunto, gentios, pagãos, muita fé. A primeira lição que nós aprendemos aqui é: não basta o título, nós precisamos de relacionamento. Os gentios deveriam ter uma fé incomparavelmente menor do que a dos judeus, mas os judeus demonstraram-se como homens de pouca fé. Na primeira passagem, Jesus está com eles no barco, acontece a tempestade, e então eles perguntam: Jesus, não te importa que pereçamos? E Jesus diz o que a eles? Homens de pouca fé. A fé deles era pequena. No segundo momento, os discípulos vão expulsar o demônio de uma criança, logo depois da transfiguração. Sabe o que é interessante? Jesus tinha acabado de se transfigurar para eles. Jesus tinha acabado de manifestar ali Moisés e Elias. Os discípulos tiveram uma experiência tremenda, desceram, não puderam expulsar um demônio. E eles perguntaram a Jesus: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu o quê? Por causa da pequenez da vossa fé. E aí você vai para um segundo momento, uma mulher cirofenícia. Uma mulher vai atrás de Jesus dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele promove um tratamento ali, humilhando aquela mulher para que ela respondesse com fé. Não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela responde: sim, Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa, comem os cachorrinhos. Grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Centurião: Senhor, eu tenho um servo e esse servo está adoentado. Vai até lá e cura ele. Cure esse servo. E Jesus disse: eu vou até lá e irei curá-lo. E o centurião diz o quê? Não, eu sou um homem sujeito à autoridade, e tem autoridade também. Digo a esse vai, e ele vai, digo a aquele vem, e ele vem. Se o Senhor der uma palavra no mundo espiritual, o meu servo será curado. E o que Jesus diz? Grande é a tua fé. Nem em Israel eu vi fé como essa. Pouca fé, muita fé. O que isso significa? A fé é mensurável. E assim como existem pessoas com pouca fé e muita, você pode transitar entre o nível de pouca fé até um nível de muita fé, fazendo com que essa fé saia de uma pequena semente e torne-se uma árvore frondosa. A fé é mensurável. Há pessoas aqui com fés diferentes. E você pode aumentar a sua fé. É o pedido dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. A pergunta é: como aumentar essa fé? Como fazer com que essa fé saia do nível como era dos discípulos e torne como um nível de fé daquela mulher gentílica, daquele homem que era um romano? Isso nos leva ao penúltimo ponto. Fé é cultivo. Diga: fé é cultivo. A terra que você precisa tratar é a fé. A fé é o tratamento do solo do seu coração. Eu sou leigo com relação à agricultura. Não entendo de semeadura, não entendo de colheita. Tem alguém aqui que trabalha nessa área? Algum engenheiro agrônomo, alguém que trabalha com terra aqui? Não? Bom, engenheiro florestal. Eu imagino que se eu simplesmente lançar uma semente e não cuidar, não colocar o adubo adequado, não regar,
provavelmente ela não vai frutificar, não é verdade? Pelo menos não a maioria. Você precisa o quê? Colocar o material necessário, regar essa semente, colocar o adubo, cuidar dela, e ela vai crescer. Assim também é a fé no seu coração. Ela precisa de cultivo. Ela começa com ação, é permeada pela constância, e ela deve crescer dia após dia. Como? Na terra, com adubo, com produtos químicos, com água. Na vida cristã, Antigo Testamento, profetas menores, profetas maiores, Pentateuco, Novo Testamento, cartas de Paulo, Apocalipse, Evangelhos, jejum, oração, oração de confissão, oração de intercessão, oração de ação de graças, todo tipo de oração, serviço na igreja, cuidado com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, tudo isso nos faz crescermos em fé. É fé. Romanos nos diz, Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É Deus que produz fé em você, mas essa fé só vai ser produzida nesse relacionamento, meus irmãos. Eu fico constrangido quando vejo testemunhos como que a pastora compartilhou esses dias na rede, de um homem que não tinha o que comer e jejuava 21 dias, precisava trabalhar e ainda assim ele jejuava para pregar para uma pequena congregação no interior. Isso é avivamento. Avivamento não é simplesmente uma multidão em um estádio, mas é o seu coração incendiado no seu quarto, clamando, amando a presença de Deus mais do que tudo, dizendo: Senhor, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha vida, o Senhor é minha força. E quando isso acontece nas nossas vidas, as pessoas começam a ser impactadas ao nosso redor. A sua fé só irá crescer quando houver cultivo. Gaste tempo meditando na palavra, gaste tempo orando sozinho, orando com seu cônjuge, orando com seus filhos. Vá para a sua célula, venha para a igreja, vá para o seminário, venha para o culto de quinta, venha para domingo. As pessoas gastam tempo com tanta coisa. Mas você vive na igreja? Eu vivo na igreja sim, porque aqui eu estou me alimentando da palavra de Deus. Aqui eu aprendo do Senhor. Aqui a minha fé é edificada. Então, em primeiro lugar, fé é ação. Fé é cultivo. A fé também é mensurável, significa que ela pode ser pequena, mas ela deve tornar-se grande. E a fé é cultivo. Como ela torna-se grande? Através do relacionamento diário com Deus. Quando o pastor me convidou para ministrar essa palavra, eu confesso que eu fiquei em choque, porque o pastor me ligou e começou a explicar algo que ele queria fazer, e eu achei muito interessante, achei uma bênção. Eu falei: sim, pastor, amém. Ele: então, aí no caso é você que vai pregar sobre isso. Muitas vezes nós nos sentimos as pessoas menos adequadas para falar sobre determinado assunto. Passamos por tribulações que nós nos sentimos tão incapazes de sermos instrumento de Deus naquilo. Mas aí cumpre-se na sua vida 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando estou fraco, é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso me glorio nas tribulações, para que o poder de Cristo abunde cada vez mais em mim. E a mensagem que Deus trouxe no coração dele foi sobre fé diante das situações adversas, especialmente daquelas que dizem respeito à nossa vida financeira. Muitas vezes nós estamos passando por tribulações no nosso trabalho, na nossa casa, falta um mantimento. Isso nos enfraquece até na nossa vida com Deus. Quantas pessoas não saem da igreja, deixam de crer, esfriam porque as coisas não dão certo e elas começam a se afastar do Senhor. E essa semana
nessas semanas passadas eu andava ansioso, triste, angustiado. Eu sou corretor de imóveis e eu dependo do mercado, sou autônomo. Eu tenho um filho, eu estou aqui há poucos meses na cidade. E as coisas no mercado imobiliário não vão muito bem atualmente. Eu acho que no geral, na verdade. E eu sempre trabalhei com um trabalho fixo, então sempre havia aquele recurso no final do mês. E eu andava preocupado, amor, como é que vai ser? As parcelas do seguro-desemprego vão acabar. Já vão acabar. E aí, se eu não vender, se eu não alugar, eu não sei. E eu fiquei triste, triste no meu coração, não distante do Senhor, mas triste. E aquilo estava sendo um tratamento na minha vida. Confiar. E Deus ia provendo de um lado, provendo do outro, me surpreendendo, fazendo e acontecendo. Nada tem faltado. Nada. Mas quando o pastor Gork me chamou, eu me perguntei, eu? Eu falar sobre isso? Eu estou tão preocupado, Senhor. E eu me lembrei do que Paulo diz. Essa fraqueza, Deus está trabalhando no seu coração, te fortalecendo nessa tribulação, para que você seja edificado e edifique os irmãos. Quando você pensa que você está fraco, eu estou te fazendo forte. E Deus estava me dando um recado. Eu estou no mesmo barco. Eu estou no barco com você. Eu ainda estou no controle da situação. Nada se perdeu. Tudo vai dar certo. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós ouvimos ao Senhor, essa fé é cultivada no nosso coração. Experiências como essa nos fazem entender que Deus está falando conosco. Você precisa estar sensível para ouvir o Senhor. Quantas vezes palavras que Deus derramou na minha vida foram combustível para eu seguir quando a caminhada estava difícil. E assim é com você também. Como diz a Bíblia, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu lembro que em um culto, faz muito tempo mesmo, um culto de jovens, o Senhor já havia me falado no meu coração sobre o ministério da palavra. Mas de repente eu comecei a me entristecer e duvidar. E eu estava triste nesse dia no culto de jovens porque eu comecei a achar que era coisa da minha cabeça. Do nada, sem eu dizer nada, uma pessoa chegou comigo e disse assim, olha, Deus está mandando te dizer para te nunca mais duvidar do teu ministério. Isso foi combustível todas as vezes que eu duvidei. O que Deus já falou para você e você não está lembrando. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus. Quando o Conrado estava para nascer, nós estávamos preocupados. Como é que nós vamos conseguir comprar o móvel, o berço, o carrinho? Estamos no limite, até no vermelho. E o pastor Getúlio, que esteve no Compaq, vocês lembram? Ele foi numa ministração antes, lá na CCB, e nessa ministração ele falava sobre fé. E ele fez um desafio ali nessa ministração. Você lembra, irmã Graça, quando o pastor Getúlio esteve lá? E a Isadora sentiu no coração dela, cadê minha esposa? Com Conrado. Sentiu no coração dela de dar uma oferta exorbitante para a nossa situação, maior do que aquilo que cabia nas nossas finanças. E ela disse para mim, amor, eu vou ofertar X. Eu olhei para ela, vai, mano, tá bom, vai na tua fé. Vai, irmã, se Deus falou contigo, oferta sim. E ela foi e ofertou, e a oferta foi com um propósito específico. Ela falou em alto e bom som para mim, pedindo que Deus traga provisão para tudo que o Conrado vai precisar. Ela ofertou e, desculpa, quando terminou o culto,
quando terminou o culto, o irmão nos procurou lá no fundo. Delano, eu tenho esse bebê conforto aqui, eu quero ofertar para o Conrado. Poucos dias depois, Delano, o berço é comigo, o armário é comigo, a cômoda é comigo, o carrinho é comigo, o nebulizador é comigo, as roupas, tudo, de forma que nós não compramos nada para ele, nada. Quando a criança nasceu, tudo estava lá. E nós lembramos daquilo que nos dava esperança, a palavra de Deus. Ouvir ao Senhor. Deus já falou com você. Você tem um sonho, você tem um propósito, mas você precisa fazer com que essa fé se torne realidade, ação. Saia hoje do seu lugar em direção a esse propósito. Continue com constância. Faça com que essa fé cresça dia após dia por intermédio do cultivo na palavra de Deus. E eu quero finalizar aqui com você, falando que fé é salvação. Nós poderíamos falar sobre todos esses pontos e tratarmos sobre os propósitos que Deus tem para nós e como a fé pode nos levar até lá. Mas nós correríamos o risco de sairmos daqui motivados, mas talvez perdidos, se nós não entendermos que a fé, em primeiro lugar, é salvação. Fé não é somente para você alcançar os planos que você tem. Pessoas motivadas lá fora também alcançam. A fé lhe perdoa dos seus pecados e lhe coloca dentro do reino de Deus. Veja comigo Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Obras da lei, obras, ações, práticas, nada disso pode nos conduzir à salvação. É evidente, diz Paulo, que ninguém será justificado diante de Deus mediante as obras da lei. O que isso significa? Que você não é bom o suficiente para se salvar. Não, mas eu dou caridade. Não, mas eu ajudo os mais necessitados. Isso deve ser a consequência de uma vida que recebeu a Jesus Cristo no seu coração. A Bíblia nos diz, de Gênesis e Apocalipse, que a salvação se dá por intermédio da fé. A fé não é somente o combustível para você se mover nos seus propósitos, nos propósitos de Deus. A fé é o único meio pelo qual você pode alcançar a salvação. E se você está aqui hoje e talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, pela fé, Ele está te convidando a se aproximar mais uma vez dEle e depositar a sua vida e dizer: Senhor, eu quero a salvação. Não resta nenhuma, irmão, esperança para você sem Jesus, mas em Cristo Jesus tudo pode ser feito novo na sua vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. E muitas pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existem mais de 10.000 religiões no mundo. Só Jesus salva. Apesar de haverem mais de 10.000 religiões no mundo, é interessante que só existem 2 tipos de religião, sabia? 2 tipos. A religião de obras
e a religião da graça. Todas as outras religiões dizem: eu fiz, eu consegui, eu me esforcei, eu fui atrás, é meu mérito, eu consegui, eu obedeci. O cristianismo, a Bíblia, a fé em Jesus é a única que diz: alguém fez por mim. Eu só precisei crer. Imagine que no dia do juízo final, eu quero dar um exemplo aqui. As 3 grandes religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Cristianismo verdadeiro, tá? E se algum anjo perguntasse assim para um islã: bom, por que você acha que você merece entrar aqui no reino do céu? E ele vai responder: porque eu observei o Corão, eu fiz todas as orações diárias, eu fui nas festas de peregrinação, eu cumpri, obedeci todo o Corão, portanto, devo receber a minha recompensa. Se você perguntar para um judeu ortodoxo: judeu, por que você acredita que você deve entrar no reino de Deus? Porque eu observei a Torá, cumpri os 613 mandamentos, não trabalhei no sábado, comi comida kosher, não tirei nenhuma vírgula, nenhum tio, observei de forma legalista todos os mandamentos, eu mereço a salvação. E aí o cristão, pergunta-se para o cristão: cristão, por que você merece entrar aqui? E ele vai responder: em pecado eu nasci, em iniquidade me concedeu a minha mãe, mas eu confiei no sacrifício de Jesus Cristo. Eu tive os meus pecados perdoados. Ele me amou quando eu era ainda pecador. E agora Ele me deu uma nova vida. E Ele me dá a garantia da vida eterna. Entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Só Jesus é o caminho. E quando você recebe Ele, a sua vida torna-se uma vida de obediência, uma vida de santidade. Você se torna semelhante a Ele. Por isso eu quero finalizar aqui com um ponto que nós iniciamos: o justo viverá pela fé. A fé para viver os propósitos que Deus tem para você. Mas em primeiro lugar, a fé para que você herde a vida eterna. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você, e eu quero me dirigir a você que ouviu essa palavra hoje. E talvez aquele sonho que você tem em Deus, aquele propósito que você espera alcançar, talvez aquele ministério, talvez aquela promoção no trabalho, talvez aquele curso que você quer entrar, aquela profissão que por muito tempo você quis ingressar, mas não teve coragem de ir lá se inscrever na universidade, aquele projeto, aquele empreendimento, eu não sei, algo que Deus tem para a sua vida e você sabe que tem, um sonho seu, mas está faltando-lhe ação, está te faltando constância. Talvez até você começou, mas faltou constância. Se você quer tornar esse sonho uma realidade através da sua fé prática, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Vamos orar juntos, como igreja, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Venha de forma profética. Enquanto você está saindo e andando do seu lugar, você está saindo e andando em direção ao seu sonho, em direção ao seu propósito. Por causa da sua atitude de fé, Deus irá responder a sua oração, meu irmão, no tempo, no modo certo. Peço que os pastores orem, intercedam pelos nossos irmãos. Pai, nós queremos colocar essas vidas aqui diante de Ti, Senhor. E nós oramos, Senhor, por esses irmãos que saíram dos seus lugares. Eles têm sonhos, Senhor. Só o Senhor sabe as dificuldades que cada um tem passado aqui.
os choros de noite, as tristezas. Quanto ele sonha, Senhor, em chegar naquele lugar. E o Senhor não brinca com o sentimento de ninguém. O Senhor colocou no seu coração sonhos que Ele pode realizar. Peça ao Espírito Santo que Ele comece a sondar o seu coração agora e você recorde daquele sonho, daquele propósito. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, esse sonho torne-se uma prática na sua vida. Você comece a andar em ação, em atitude, você comece a se preparar em direção a esse sonho. Ele não vai mais ficar no campo da idealização, esse sonho não vai mais ficar no campo da imaginação, esse sonho vai se tornar uma realidade na sua vida, porque você vai se mover em prática até chegar nesse lugar. E eu quero que você tenha o seu tempo com Deus agora, e você comece a pedir perdão por todas as vezes que você negligenciou esse sonho, e você peça que o Espírito Santo lhe ajude, e você firme uma aliança, um compromisso com o Senhor, que você vai iniciar e que você vai terminar esse propósito, porque hoje, não amanhã, hoje Deus está lhe chamando a se posicionar. Em nome de Jesus, diga isso ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, em nome de Jesus, que atravesso me levam para perto de Ti. Profetizamos, Senhor, profetizamos sobre Minhas essas provações vidas. não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Sim, Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Nós rompemos nessa noite em nome de Jesus. Eu vou Cante com fé, declare isso com fé no seu coração. Faça essa oração. Vou lutar e vencer, Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Sim, Senhor, nós depositamos, como diz essa canção, em fé as nossas vidas diante de Ti. Olhe para cá, meu irmão. Você teve uma atitude prática, você teve o primeiro passo, você agiu com ação, você saiu do seu lugar, e Deus vai honrar de forma profética a sua ação, a sua vida. Mas hoje é o primeiro passo. Você vai permanecer com constância quando você sair daqui em direção a esse sonho, e você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena aquele dia na CCB em que eu dei um passo em direção ao meu sonho, e hoje eu vejo ele materializado. E eu quero te convidar a fazer uma aliança, só se você for corajoso e se de fato você tem fé que esse sonho é para você. E nós vamos juntos orar, fazendo uma aliança que nós iremos nos comprometer em nos movermos em Deus em direção a esse objetivo. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu faço uma aliança para nunca mais desistir dos sonhos e projetos que o Senhor tem para a minha vida. Eu irei me mover em ação e em constância, até mesmo diante das tribulações. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso. Por isso hoje eu tomo posse da minha vitória pela fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, meu irmão.